Nas semanas que se passaram, vimos a Wehrmacht marchar com arrogância em direção ao Volga. Vimos o moedor de carne urbano das fábricas e testemunhamos a genialidade russa na Operação Urano, que transformou o caçador em caça. Por fim, vimos a última luz de esperança se apagar quando a tempestade de inverno de Manstein foi repelida pelas estepes geladas. Agora, o calendário marca janeiro de 1943. Para os cerca de 270 mil homens presos no caldeirão, o tempo não é mais medido em dias, mas em batimentos cardíacos restantes. O Sexto Exército foi abandonado pelo seu Führer, traído pela promessa de suprimento de Göring, e agora está sendo digerido pela imensidão branca da Rússia. O que se segue não é mais uma batalha no sentido tradicional, é uma execução em massa, conduzida com a precisão fria de um exército vermelho que aprendeu a arte da guerra da maneira mais difícil. Stalingrado está prestes a deixar de ser uma cidade para se tornar um túmulo de proporções continentais. A Operação Anel e o fechamento do caldeirão. Em 8 de janeiro de 1943, o general Konstantin Rokossovski, comandante da Frente do Don, enviou um ultimato a Friedrich Paulus. Os termos eram generosos para os padrões da Frente Oriental: tratamento médico para os feridos, alimentação imediata e a promessa de retorno para casa após a guerra. Rokossovski sabia que o exército alemão estava acabado. Ele queria evitar mais derramamento de sangue soviético desnecessário. Paulus, no entanto, sob ordens diretas de Hitler de que rendição está fora de questão, recusou. Com essa recusa, o destino de cada homem no caldeirão foi selado. Na manhã seguinte, o silêncio da estepe foi estraçalhado por 7.000 canhões soviéticos. Foi o início da Operação Anel. Não era apenas um bombardeio, era uma sinfonia de destruição coordenada, onde a artilharia pesada, os foguetes de saturação e os morteiros de 120 milímetros martelavam cada bunker, cada ravina e cada buraco na neve onde um soldado alemão tentava se esconder. O exército de Paulus, reduzido a fantasmas famintos, não tinha mais como responder. A munição de artilharia alemã era tão escassa que os canhões só podiam disparar alguns tiros por dia, enquanto a munição russa parecia infinita. O anel começou a se fechar, não mais com a velocidade de tanques em campo aberto, mas com a pressão constante e inexorável de uma mão de aço esmagando uma casca de noz. A geografia do caldeirão começou a encolher rapidamente. O primeiro grande golpe foi a queda do aeródromo de Pitomnik, em 16 de janeiro. Para os alemães, Pitomnik era mais do que uma pista de pouso. Era o cordão umbilical, a única conexão com o mundo dos vivos. Quando os tanques soviéticos capturaram o campo, o pânico tomou conta. Centenas de feridos foram deixados para trás na neve, implorando para serem colocados nos últimos aviões que decolavam sob fogo. A cena era dantesca. Soldados desesperados se agarravam às asas e aos trens de pouso das aeronaves Junkers Ju-52, apenas para caírem para a morte minutos depois, devido ao frio de 40 graus abaixo de zero. Com a queda de Pitomnik e poucos dias depois de Gumrak, a última esperança de evacuação ou de suprimento morreu. A partir daí, o Sexto Exército estava verdadeiramente cego e faminto. A dieta consistia em uma fatia de pão mofado e uma sopa aguada de cavalo congelado. O tifo e a gangrena começaram a fazer mais vítimas do que as balas russas. Os homens não tinham força para carregar seus rifles. Muitos simplesmente se deitavam na neve e esperavam o sono final, enquanto o som dos canhões russos se aproximava cada vez mais do centro da cidade. Enquanto isso, nas ruínas de Stalingrado, o general Chuikov e seu 62º Exército, que haviam resistido meses no limite do Volga, agora passavam a ofensiva. A ironia era cruel. Os alemães, que antes tentavam expulsar os russos das fábricas, agora se viam cercados dentro daquelas mesmas estruturas retorcidas. A luta tornou-se uma caçada humana nos porões e esgotos. O moral alemão colapsou por completo. Unidades inteiras começaram a se render por iniciativa própria, ignorando as ordens de seus oficiais. No dia 26 de janeiro, as forças russas que vinham do oeste encontraram-se com os defensores de Stalingrado na encosta da Mamayev Kurgan. O caldeirão foi partido em dois. Agora havia uma bolsa norte e uma bolsa sul.
Paulus estava na Bolsa Sul, refugiado no porão da loja de departamentos Univar-Mag. Ele estava cercado por oficiais moribundos e pelo cheiro de decomposição, enquanto o rádio trazia mensagens delirantes de Hitler, promovendo-o a marechal de campo. A mensagem de Berlim era clara: nenhum marechal de campo alemão jamais foi capturado vivo. Hitler estava ordenando que Paulus cometesse suicídio para salvar a honra do Reich. Mas Paulus, em um raro momento de lucidez e rebeldia, declarou que não se mataria por um cabo austríaco e que não havia honra em um suicídio forçado enquanto seus homens morriam aos milhares. No dia 31 de janeiro de 1943, as tropas soviéticas entraram no porão da Univar-Mag. O marechal de campo Paulus, com o rosto contraído por um tique nervoso e a pele pálida pela falta de sol e comida, rendeu-se. Foi o momento em que o mundo entendeu que a Alemanha havia perdido a guerra. 2 dias depois, em 2 de fevereiro, o último foco de resistência na Bolsa Norte, na fábrica de tratores, silenciou suas armas. O rugido da batalha, que durava 6 meses, deu lugar a um silêncio aterrador, interrompido apenas pelo vento sibilante da estepe. Das ruínas, surgiram 91 mil prisioneiros alemães, incluindo 22 generais. Eles eram apenas uma fração dos mais de 250 mil que haviam começado o cerco. Caminhando em colunas intermináveis pela neve, esses sobreviventes iniciaram a sua própria marcha da morte em direção aos campos de prisioneiros na Sibéria. Dos 91 mil capturados, apenas 6 mil retornariam para casa, anos depois que a guerra terminasse. Stalingrado não foi apenas uma derrota militar. Foi o extermínio de uma geração e o fim da aura de invencibilidade da Wehrmacht. O prestígio do exército alemão foi enterrado no solo preto do Volga, e a partir desse dia, a iniciativa estratégica passou definitivamente para as mãos de Stalin. O impacto global da queda de Stalingrado foi sísmico. Na Alemanha, o Goebbels foi forçado a declarar o estado de guerra total, admitindo pela primeira vez que a existência do país estava em risco. Nas capitais ocupadas da Europa, o medo dos nazistas começou a ser substituído pela esperança da libertação. O Exército Vermelho, agora uma força modernizada e confiante, começou a planejar o avanço para o oeste que só terminaria em Berlim. A Batalha de Stalingrado mudou tudo: a psicologia da guerra, a produção industrial e o destino das nações. Ela provou que a determinação russa e a vastidão de seu território eram armas que a logística alemã nunca poderia vencer. O sacrifício dos soldados russos, que morreram aos milhões para segurar cada centímetro de entulho, tornou-se o mito fundador da União Soviética moderna. Para o mundo, Stalingrado tornou-se o sinônimo da resistência absoluta contra a tirania. Hoje, quando olhamos para as estátuas gigantescas na Mamayev Kurgan, não vemos apenas um monumento à vitória, mas um lembrete do custo humano da guerra. Milhares de restos mortais ainda são encontrados todos os anos naquelas terras, ossos alemães e russos misturados no solo que um dia foi o lugar mais perigoso da face da terra. A lição de Stalingrado é clara e terrível. Não há vitória que justifique o extermínio de uma cidade, e não há exército, por mais poderoso que seja, que possa sobreviver à própria arrogância de seus líderes. O Sexto Exército foi a vítima sacrificial de um regime que valorizava a ideologia acima da vida, e o seu fim marcou o início do longo e sangrento crepúsculo do Terceiro Reich. As luzes se apagaram no Volga, e a sombra do Exército Vermelho começou a crescer sobre a Europa. O eclipse do Sexto Exército foi o ponto de não retorno, mas a guerra estava longe de acabar. A Wehrmacht iniciara um recuo sistemático ao longo de toda a linha de frente no sul da Rússia. Mas essa é uma história para o próximo capítulo do Senhor da Guerra. A Batalha de Stalingrado terminou aqui, mas o rastro de fogo que ela deixou queimaria até as portas do bunker de Hitler em Berlim. A história foi escrita com sangue, e nós somos as testemunhas do seu peso. O que você faria no lugar de Paulus naquelas últimas horas no porão da Univar-Mag? Teria seguido as ordens do Führer ou escolhido a sobrevivência, mesmo que em um campo de prisioneiros soviético? O debate sobre a honra militar e a obediência cega termina aqui, nas ruínas da cidade que se recusou a morrer. Esta série sobre Stalingrado chega ao fim. Obrigado por acompanhar cada manobra tática e cada momento de agonia. Se você quer ver a continuação da guerra, deixe seu like e inscreva-se. Nos vemos na próxima batalha, no Senhor da Guerra.